Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós temos que ter claro o entendimento, vivermos o reino de Deus, andarmos na verdade, praticarmos a justiça. Nós não podemos esperar outra coisa que não a traição. É algo normal, natural. Cristo padeceu isso, Paulo padeceu isso, Pedro e tantos outros. O que a gente precisa entender é que precisamos viver a vontade de Deus, mas viver com entendimento, com compreensão. Nós só podemos viver a vontade de Deus se conhecermos essa vontade, se entendermos a natureza humana, entendermos o plano de Deus, a obra de Cristo que ele fez por nós e a nossa salvação pela graça, a nossa justificação na sua ressurreição, perdão do pecado na sua morte, de maneira que, ao ressuscitar, ele nos justifica e nos coloca na presença de Deus, tornando-nos, fazendo de nós um novo ser, uma nova criatura, para que a gente ande na vontade de Deus, praticando a justiça, andando na verdade. De maneira que, ao andarmos por este mundo, revelaremos o reino de Deus, a vontade de Deus. E por fazermos assim, por andarmos assim, por andarmos na vontade de Deus, por santificarmos o nosso proceder, para que a gente revele Deus ao mundo, andando segundo a justiça, certamente isto irá incomodar os religiosos. Pois ao falarmos, ao ensinarmos, o seu ensino, o ensino do religioso, ficará patente a sua hipocrisia, a sua falta de entendimento. De maneira que as pessoas, ao olharem, verão autoridade no que fazemos. Mas nós não podemos ser religiosos. Quando andamos segundo a justiça, quando praticamos a verdade, não precisamos esperar outra coisa que não a traição. Jesus falou sobre isso lá em Mateus, no capítulo 10, do versículo 17 ao 20. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Tudo o que acontecer, tá? Então, primeiro, não precisamos esperar outra coisa que senão a possibilidade da traição. Porque as pessoas ficarão com invejas, as pessoas contestarão e terão medo de perder o que têm. Mas isto é ruim? Também não. Por quê? Porque aonde estivermos, estaremos testemunhando do reino, proclamando as virtudes de nosso Deus, andando na verdade. Estamos ali porque Deus permite, porque Ele quer que estejamos para anunciar o Evangelho. É o que vemos de testemunho no Novo Testamento. A vida de Paulo se traduz nisso. Testemunhou perante reis, perante pessoas importantes, governadores, autoridades, para que o mundo pudesse conhecer a sua salvação. Nós precisamos ter este entendimento. Não se trata de punição nem de desgraça, mas de compreendermos quem somos, como temos que viver e o que temos que revelar. E, principalmente, temos que compreender que as palavras serão ditas segundo a vontade de Deus se andamos nessa vontade. Não falaremos de nós mesmos, mas daquilo que procede de Deus às pessoas. É isso que a gente precisa entender. Temos testemunho só de Paulo? Não, nos dias atuais, na realidade atual, nos países onde principalmente há perseguição, isto é o que mais acontece.
A nós também não é diferente se entendermos o nosso papel, se deixarmos de ser religiosos e buscarmos de todo o coração o conhecimento, o entendimento da vontade de Deus para vivermos esse reino, essa vontade no mundo. Que a gente possa amadurecer, crescer, compreender a vontade de Deus e sermos instrumento de justiça, expressão da graça maravilhosa de nosso Deus neste mundo, amadurecendo, revelando o Senhor a todas as pessoas. Pois este é o nosso papel, esse é o nosso chamado. O andarmos de modo digno é entendermos que temos que rejeitar, deixar, abandonar toda forma de pensar do mundo para vivermos o reino de Deus. E ao fazermos isso, certamente padeceremos traição e não podemos esperar outra coisa. Porque é normal, porque é o que traduz e que leva as pessoas que andam segundo a maneira de pensar do mundo a ter atitudes que revelam isso. Que a gente possa ter esse entendimento, que a gente possa crescer, que a gente possa amadurecer, compreender a vontade de Deus, andar na vontade do Pai e sermos instrumento de justiça, expressão dessa graça maravilhosa no mundo, sendo instrumento de justiça e expressão do amor do Pai a todas as pessoas. Para anunciarmos, para revelarmos, para proclamarmos em palavras e em nossas ações as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos levou para o seu reino. Que haja em nós a maturidade, o crescimento, o entendimento e que andemos na vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.